Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a videoaula de resumo em quadro verde sobre generalidades do tecido epitelial. Vamos definir o que é o tecido epitelial nesta videoaula. Então vamos lá comigo. Então, nosso assunto, tecido epitelial. O tecido epitelial ele é definido da seguinte forma. Ele é formado por células poliédricas que estão justapostas. E você pode se perguntar, bom, o que são células poliédricas? Células poliédricas são células que possuem um formato variado. Então, células poliédricas são células que possuem um formato variado. Justapostas porque elas estão unidas, formando o que nós chamamos de folhetos. Esses folhetos, eles podem estar dispostos em uma única camada de células ou em várias camadas de células. Agora, raciocina comigo. Se as células estão unidas, se elas estão justapostas, para nós finalizarmos a definição de tecido epitelial, eu posso e devo afirmar que tem pouco material inter, ou seja, entre as células. Então, a definição de tecido epitelial é um tecido, ou seja, um conjunto de células de formato variado que estão unidas entre si e que entre elas existe pouco material extracelular. Eu acabei de dizer aqui para vocês que as células têm um formato variado, não é isso? Vamos entender então quais são esses formatos. Basicamente, nós temos três tipos de formato de célula epitelial. Nós temos uma célula achatada, nós temos uma célula cúbica e nós temos uma célula colunar ou prismática. Então, olha só, célula achatada, nós chamamos essa célula de pavimentosa. Pavimentosa. Essa célula quadradinha em formato de cubo, nós chamamos de célula cúbica. E essa célula no formato colunar, ela é chamada de colunar, mas também pode ser chamada de prismática. Veja só, no mesmo folheto, eu tenho célula pavimentosa, ou uma célula cúbica, ou células cúbicas, ou células colunares. A exceção são os folhetos ou os epitélios que tem mais de um folheto. Depois a gente vai classificar isso. Porque nesse tipo de epitélio especificamente, nós temos camadas com formatos de células diferentes. Mas isso vai ser alvo de uma aula futura. Nesse momento, não se preocupe com isso. O que eu quero que você entenda? Olha só, pessoal. Quando eu vou observar essas células ao microscópio óptico, ao microscópio de luz, eu não consigo observar a membrana. Então, como é que eu faço para saber o formato da célula epitelial? É muito simples. Basta que eu observe o núcleo. Numa célula pavimentosa, eu tenho um núcleo achatado no sentido horizontal.
Numa célula cúbica, o núcleo é globoso, redondo. E numa célula colunar ou prismática, o núcleo é achatado no sentido vertical. Otávio, eu preciso decorar isso? Não. Eu vou fazer com vocês um método que eu utilizo com os meus alunos em sala de aula. Vamos imaginar que essa é a célula média, a célula mais comum. Ela é quadrada com núcleo redondo, ela é cúbica com núcleo globoso. O que acontece com o núcleo dessa célula se eu for lá e achatar essa célula para baixo e fizer essa célula pavimentosa? Concorda que na medida em que eu achato essa célula, o núcleo também vai ser comprimido, vai ser achatado no mesmo sentido? Então imagine uma célula cúbica em que você comprimiu essa célula. Esse núcleo vai deixar de ser globoso e vai passar a ser achatado, ovalado no sentido horizontal. Vamos partir do mesmo princípio, da célula cúbica. Se eu pegar essa borda da célula cúbica e tracionar para cima e puxar para cima, concorda comigo que esse núcleo que era globoso vai ficar achatado no sentido vertical? E assim você guarda essa informação. Então, ao microscópio óptico, ao microscópio de luz, quando você for classificar o tipo de epitélio quanto à forma, que é o objetivo dessa nossa videoaula, você deve observar os núcleos dessas células. Se for um núcleo redondo ou globoso, a célula é cúbica. Se for um núcleo achatado no sentido horizontal, a célula é pavimentosa. E se for um núcleo achatado no sentido vertical, a célula é colunar ou prismática. Bom, pessoal, é isso aí. Esse é o nosso resumo em quadro verde da nossa primeira aula de tecido epitelial. Eu espero que seja útil para vocês. Em breve, novas videoaulas com novos resumos. Um abraço a todos, tudo de bom e até breve, pessoal!